Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Matheus, professor de matemática, a matéria mais legal que existe. É isso mesmo. Vamos lá então. Como eu falei na aula anterior, para quem não assistiu, então não posso fazer nada, mas bebam água, certo? Olha só, a gente vai resolver um simulado agora para o Sondar, que vai trabalhar alguns conteúdos. Quais são eles? Vou te mostrar agora. O link das questões desse simulado estão na descrição do vídeo, você pode acessar e imprimir se você quiser. Nós vamos trabalhar com essas questões. Uma envolvendo números inteiros, né? Números positivos e negativos, entender qual que é maior, qual que é menor, essas coisas, além da análise da questão, que a gente vai fazer a resolução de problemas. A gente vai fazer uma outra questão aqui que envolve a interpretação de um problema, onde tem conta só de mais e menos aqui também, bem tranquilo. Nós temos também uma questão que envolve operações, né? Conta de mais e menos com números inteiros, ou seja, números positivos e negativos. Temos também uma questão que envolve razão. Beleza? Você tem que entender o que é razão e também interpretar a questão. E nós temos uma questão que envolve aqui a amplitude, né? O que é amplitude? É a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Isso é amplitude térmica, correto? E daí também vai envolver aqui operação com números inteiros. Então, basicamente, nessa aula nós vamos ter operações com números inteiros, beleza? Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá certinho, vamos lá. Então nós vamos fazer a explicação passo a passo de cada uma dessas questões, onde o tempo da nossa aula não importa. Não importa se vai dar 10, 20 ou 30 minutos. O importante é que você tenha o aprendizado desses conteúdos, beleza? Olha só, aqui é um simulado, questões de revisão para o simulado do Sondar. E esse simulado vai servir de revisão para a prova do Sondar, beleza? Olha só, do sétimo ano. Mas você que está no sétimo ano também pode assistir o vídeo que tem aqui no canal, que é o vídeo anterior a este, que é o simulado do Sondar do sexto ano. Por quê? É muito importante que se você está no sétimo, saiba resolver aquelas questões do sexto. E eu sei que muitos ainda não sabem muito bem. Então você pode ir lá no vídeo do sexto ano do simulado do Sondar, que é o vídeo anterior a este. E eu vou colocar também o link na descrição do vídeo. E você pode acessar lá e assistir também. Vai ser bom pra você e bom pra mim. Você vai ajudar também o canal, beleza? Então vamos focar aqui nas questões agora. Antes disso, deixa aquele like que vai ajudar bastante o canal, certo? Se inscreva também se ainda não for inscrito. E comente. Vamos lá então. Primeira questão. Uma empresa lançou o balanço financeiro dividido em trimestres. Uma coisa que é importante, pessoal. Trimestres. Nós temos então o que? 3 meses. Então um trimestre possui 3 meses. Ou seja, um ano possui o que? 4 trimestres, certo? Porque é 4 vezes 3 que vai dar os 12 meses do ano. Beleza? Uma empresa lançou o balanço financeiro. Faltou colocar uma palavra aqui que é o balanço financeiro anual, tá bom, pessoal? Então vamos lá. A pergunta é: o trimestre de menor saldo ocorreu no... A gente quer saber se é primeiro, segundo, terceiro ou quarto trimestre. Então vamos lá. O que nós temos de informação? Primeiro trimestre, o saldo foi de 35 mil reais. O terceiro trimestre foi de 27 mil reais. Então foi um saldo positivo. E nós temos aqui também saldo negativo onde no segundo trimestre nós tivemos o que? Menos 12 mil reais. E no quarto trimestre, menos 15 mil reais. Beleza? A pergunta é: o trimestre de menor saldo ocorreu? Então, pessoal, antes de vir para a questão, eu vou te trazer uma ideia. Eu vou me basear que você não tem, talvez, um prévio conhecimento ali dos números inteiros. Então, se nós pegarmos aqui uma reta numérica, outra coisa que eu vou te dizer é que o vídeo aqui é sem cortes. Sem cortes, então eu não posso errar. Vamos lá, eu vou fazer aqui uma reta numérica. Beleza? Reta numérica que está onde nós temos o zero aqui, certo? À direita do zero são os positivos. Então nós vamos com 1, 2, 3,
a setinha aqui indica que vai para o infinito, entendeu? 4, 5, 6. Vamos lá. À esquerda do zero, nós temos os números negativos. Então, nós temos aqui menos 1, menos 2, menos 3. E vou colocar aqui a setinha que indica que vai para o menos infinito. Então, menos 4, menos 5. Beleza. Agora, a gente precisa ter uma análise aqui, pessoal. Que é o seguinte. A gente tem esse símbolo que significa maior que e este outro que significa menor que. Então vamos lá, eu vou olhar agora para os números positivos. Se eu pegar o número 1 e número 3, qual que é maior? O maior é o número 3, então a gente tem que o 3 é maior que o 1, certo? O 3 é maior que o 1, beleza? Isso pegando os números positivos, que são os que estão à direita do zero, beleza? Então, quanto mais longe do zero, o número é maior. Então, aqui nessa setinha que a gente utilizou, a pontinha da seta, olha só, aponta sempre para o número menor. Então, 3 maior que 1. Olha só, a parte aberta fica virada para o número maior. Beleza, isso é quando a gente está falando dos números positivos, pessoal. Quando a gente vai falar agora dos números negativos... Vamos lá, vou colocar com essa cor aqui que eu acho que vai... Não, essa cor aqui. Olha lá, se eu pegar agora o menos 1 e o menos 3... Será que o menos 3 é maior que o menos 1? Olha só, menos 3 é maior que o menos 1? Isso seria seguindo a ideia, né? Mais longe do zero, maior. Só que olha só... Agora nós temos os números negativos e vai ter uma diferença. Quanto mais perto do zero, maior o número. Ou seja, o menos 1, olha só, ele é maior que o menos 3. Beleza? Então o menos 3 é menor que o menos 1. Beleza. E professor, por que tu tá falando tudo isso? Que enrolação é essa? É para você entender que o número quando é positivo, quanto mais longe do zero, maior ele é. E quando o número é negativo, quanto mais longe do zero, menor ele é. Ou seja, o menos 1 é maior que o menos 3. O menos 2 é maior que o menos 3. Então, entendendo essa ideia, você vai saber que os dois menores saldos foram no segundo trimestre e no quarto trimestre, que são os que estão em vermelho. Só que olha só, qual saldo que é menor? Menos 12 mil ou menos 15 mil? Qual que é menor? O menor é o que está mais longe do zero, certo? Porque nós estamos nos negativos. Então o menor saldo foi no quarto trimestre, menos 15 mil. Menos 15 mil é menor que o menos 12 mil. Agora, se eu te perguntasse qual trimestre que teve o maior saldo? O maior saldo foi 35 mil reais. Tranquilo? É importante que você entenda essa ideia. E olha só, eu estou explicando bem detalhadamente, passo a passo, gastando bastante tempo em cada questão, porque o foco é você que tem dificuldade em matemática e quer aprender. Se você já entendeu a questão de cara, vai avançando a aula, porque ela vai ficar bem longa, mas o objetivo é que todo mundo consiga aprender. Beleza? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E se você não deixou o like ainda, deixa o like. Deixa o like porque eu estou contribuindo com você com a aula e você vai contribuir comigo com um like, com aquele comentário dizendo aí o que você está achando sobre a aula, beleza? Vamos lá então, próxima questão. O professor Matheus, olha só, eu mesmo, fez uma prova com 50 questões. Então olha só, vamos lá, passo a passo, a prova tem o quê? 50 questões, beleza? Show de bola? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler e vou anotar as informações passo a passo para você entender que é o seguinte, quando a gente vai resolver alguma questão, um problema de matemática, se a gente faz passo a passo a leitura interpretando cada informação da questão, a gente vai conseguir buscar uma ideia para resolver essa questão. Então nós sabemos o quê? Que a prova tem 50 questões. Então olha só, uma prova com
50 questões. Show de bola? Olha o que está escrito aqui. Cada questão, cada uma delas vale um ponto. Ou seja, a prova vale quantos pontos? Vale 50 pontos. Olha que informação interessante. A gente já sabe que a prova vale 50 pontos. Parabéns, parabéns. Agora, outra informação importantíssima. A cada 2 questões erradas, perde-se um ponto. Então, vamos lá. Eu vou botar em vermelho até porque talvez fique mais fácil de você entender. 2 questões erradas, perde um ponto. Então, perde um ponto. O que eu espero que você entenda aqui? Se errar uma questão, perde um ponto? Não. Se errar uma questão, não perde um ponto. Perde um ponto quando? Quando erra 2 questões. Beleza? Então, errou 2 questões, perde um ponto. Errou 4 questões, perde 2 pontos. Errou 6 questões, perde 3 pontos. Errou 8 questões, perde 4 pontos. Entenderam a ideia? Espero que sim, porque vai ser importante. E olha a outra informação. Questões não resolvidas não alteram a pontuação. Então, se deixar a questão em branca, tu não vai ganhar ponto e também não vai perder. Então, por que acontece isso? Se a pessoa tem dúvida, não sabe qual é a resposta correta, é melhor deixar em branco do que chutar. Certo? Concordam comigo? Espero que sim. Se não concordar também, cada um com a sua opinião, certo? Então vamos lá. Yasmin respondeu 44 questões. Só deixa eu anotar aqui que eu não anotei. Não resolvida. Não resolvidas. Olha só, questões não resolvidas. Vou escrever aqui, ó. Não muda nada, certo? Eu vou deixar uns segundinhos para vocês tentar resolver, mas pausa o vídeo e tenta resolver. Eu sempre sugiro, pessoal, tentem resolver a questão, tentem colocar em prática para depois ver a explicação. Porque vocês vão ver a explicação, vão achar que tá entendendo tudo e na hora de chegar para praticar vai dar ruim, vão esquecer. Yasmin respondeu 44 questões e acertou 40. Então vamos lá. Yasmin respondeu 44 questões e acertou 40. A pergunta é: a pontuação dela será de... Pessoal, olha só. Bebam água, que é muito bom, ainda mais quando se fala bastante, que nem eu tô falando aqui. Então eu vou tomar um gole d'água e você vai tentando resolver essa questão. Fechou. Agora, se você não resolveu ainda, pausa o vídeo que eu vou explicar ela. Então, olha só. Respondeu 44 questões. E acertou 40. Olha só. 40 acertos. 40 acertos. Concordam comigo? Acertou 40, então tem 40 acertos. Quantas questões erradas nós tivemos? Se respondeu 44 e acertou 40, ele errou. A Yasmin, no caso, errou 4 questões. 4 erradas, beleza? E quantas questões que ficaram sem ser respondidas, em branco? 6 questões não resolvidas. Beleza. O que a gente já sabe? Questões não resolvidas não altera nada. Então a gente vai eliminar. Outra coisa que a gente sabe, cada questão vale um ponto. Se acertou 40 acertos, vai ter o quê? 40 pontos. Beleza.
Então o máximo de pontos que vai conseguir é 40. A gente já pode eliminar a letra D de dado, que não tem chance de ser. No máximo 40. Só que olha só, teve 4 questões erradas. Então vai perder ponto. Então a gente já sabe que não é 40. Deu o que a gente viu? Errou 4 questões. Concordam comigo que 4 questões é 2 mais 2? Que vai dar as 4 questões? Concordam? Beleza, parabéns. Eu também concordo. Vamos lá. Agora eu vou só marcar aqui pra vocês. 2 questões erradas, perde o quê? 1 ponto. 2 questões erradas, perde 1 ponto. Então, perdeu no total 2 pontos. Show de bola? 4 questões erradas, perde 2 pontos. Porque a cada 2 questões erradas, perdeu 1 ponto. Beleza! Olha só. Só vou colocar aqui para não confundir vocês. Esse 2 mais 2 que eu fiz é a quantidade de questões. Então, 2 questões mais 2 questões dá 4 questões. Daí, cada uma delas, a cada 2 aqui, perde 1 ponto. Daí eu marquei 1 ponto. E daí, então, perdeu 2 pontos que a gente acabou de descobrir. Então, olha só. Se tinha 40 pontos e perdeu 2, é 40 menos 2, que é igual a 38. Por isso, a resposta correta é a letra B. Quem é que vai marcar 36, pessoal? É aquele aluno que achar que cada uma questão perde 1 ponto. Que daí vai ter perdido 4 pontos, que vai dar 36. Mas essa ideia está errada, tranquilo? Resposta correta, letra B de bola. E partiu agora para a próxima questão. Vamos lá, passo a passo. João tinha uma dívida de R$ 1.600. Então ele está devendo 1.600. Após receber o seu salário de 2.400, ele pagou a dívida, que é 1.600, e pagou um boleto de 900. Então essa questão dá para resolver de várias formas, eu vou te mostrar uma delas agora. Então, pessoal, com esse salário de 2.400, ele tem que pagar 2 contas. É a dívida de 1.600 e o boleto de 900. Então, ele está devendo tudo isso. 1.600 mais 900. É tudo que o João tem que pagar. Então, somando 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. 9 mais 6 é 15. Vem o 5. Sobe 1. 1 mais 1 é 2. A gente tem aqui 2.500. Ele tem que pagar 2.500. Mas o salário dele é 2.400. Então, olha só. A gente tem um salário que é 2.400. Menos por quê? Ele tem 2.400. Ele vai perder quanto? Vai perder tudo aquilo que ele vai gastar, que é 2.500. Então é 2.400 menos 2.500. Olha só, esse número aqui, o primeiro é positivo, certo? Que é o que ele tem. E ele vai perder 2.500. Por isso, menos. Show de bola. O que vai acontecer agora? Quando a gente tem soma, conta de mais e menos com números com sinais diferentes, a gente vai pegar o número maior, de módulo maior, certo? Que é analisando o número sem o sinal. Então a gente vai pegar o 2.500 menos o 2.400. Você já sabe a resposta, né? 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. 5 menos 4 é 1. 2 menos 2 é 0. Então a resposta é 100. O que vai acontecer agora? Para você descobrir o sinal da resposta, você vai ter que analisar o quê? Os dois sinais. Esse e esse. Aliás, você vai ter que analisar outra coisa. Eu falei errado para você. Me perdoe. A gente vai ter que analisar os dois números. O 2.400 e o 2.500. Pensando no 2.400 e 2.500, qual que é maior? O 2.500 é maior. Então a resposta vai ter o sinal que está junto com 2.500. O sinal de menos. Então, resposta menos 100. Então, letra B de bola, menos 100. Outra maneira para resolver seria o seguinte. Eu vou até resolver de outra cor agora. A segunda maneira, tá bom? Seria pegar o 2.400 e pagar a dívida de 1.600. Pode fazer assim, não tem problema. Aqui dá 0 e 0. Agora vai ter que pegar emprestado, porque o de cima é maior. É menor que o de baixo. O de cima é menor. Então fica 1 aqui e aqui 14. 14 menos 6 é 8. 1 menos 1 é 0. Então ficou devendo 800, certo? Então ele ficou com
Aliás, ele ficou com R$800, porque ele já pagou a dívida de 1.600. Então ficou 800 menos, tem que pagar mais um boleto de 900. A ideia é que eu acabei de te mostrar. Você vai fazer o 900 menos 800 e vai chegar em 100. Qual é o número maior? 800 ou 900? O maior aqui é o 900. Então a resposta é negativa, por isso que vai ser menos 100. Tranquilo? Espero que você tenha entendido essa ideia, que é importante. Mas nós vamos ter aulas aqui no canal especificamente sobre isso, certo? Onde você vai entender tudo que você precisa sobre operações com números inteiros, beleza, pessoal? Nós temos só mais duas questões aqui, uma bem tranquila agora. Foi feita uma pesquisa com 30 alunos sobre sua matéria favorita e foram obtidos os seguintes resultados. Pessoal, isso aqui não é para levar para o coração os professores de outras disciplinas, né? Aqui eu só coloquei matemática, ciência e educação física, mas é óbvio que tem alunos que gostam de outras matérias, português, história, geografia, artes, né? Então, pessoal, aqui é só uma questão para entender a ideia de razão, beleza? Então foi feita uma pesquisa com 30 alunos sobre a matéria favorita e nós tivemos os resultados que seguem aqui. Vamos lá? 16 estudantes preferem educação física, 4 estudantes preferem matemática e 10 estudantes preferem ciências. Certo? Essa questão tem uma pergunta aqui que é: qual é a razão? Quando a gente fala em razão, pessoal, a gente vai ter o quê? A gente vai pensar numa fração. Certo? Eu vou explicar de uma maneira talvez que não seja tão comum, mas é só para buscar com que você entenda isso. Então, quando a gente fala em razão, vai ser a razão entre o quê? Os que preferem matemática e os que preferem ciências. Então tem duas informações, certo? Uma delas vai em cima e vai embaixo. Como é que eu faço isso? Olha só, o que aparece primeiro. O que aparece primeiro. E depois o que aparece depois. O que aparece depois. Pode ser uma explicação meio estranha, mas eu acho que você vai entender. Vamos lá. A razão entre os que preferem matemática e os que preferem ciências. O que aparece primeiro? Olha lá. Aparece primeiro o que? Matemática. E depois aparece o que? Ciências. Show de bola? Primeiro aparece matemática, depois ciências. Pessoal, olha só. Matemática aparece primeiro. Qual é o número? 4. Então, olha só. Nós temos 4 estudantes que preferem matemática. E nós temos que preferem ciências. Quantos? Ciências aqui, ó. 10. Então, a gente tem 4 sobre 10. Resposta correta. Letra D de dado. Letra D de Deus. Letra D... letra D de muita coisa. Vamos lá. 4 sobre 10. Achei uma resposta. Isso que é razão. Apenas para fazer uns testes com vocês e ver se vocês entenderam a ideia. Se eu perguntasse a razão dos que preferem matemática e os que preferem educação física, seria 4 sobre 16. Aqui seria o que? Matemática sobre educação física, certo? Se eu perguntasse a razão entre os que preferem ciências e educação física, seria 10 sobre 16, que é o quê? É os que preferem ciências e os que preferem educação física. Se eu perguntasse, eu estou trazendo essa ideia, pessoal, só para vocês entenderem o que significa razão, né? Razão é uma fração, o que eu falo primeiro aparece em cima, o que eu falo depois aparece embaixo. Se eu perguntasse a razão dos que preferem, olha só, educação física e os que preferem ciências, olha só, ciências. Seria então 16 em cima e os 10 embaixo, certo? O que eu falo primeiro aparece em cima, o que eu falo depois aparece embaixo. Essa é a ideia do que é razão, certo? Razão é a comparação de dois números por meio de uma fração, certo? Vamos lá, trouxe essa ideia para vocês e agora de verde eu vou te mostrar uma coisa muito importante, que é o seguinte: nessa fração
4 décimos, que a gente tem o 4 sobre 10, a gente pode simplificar. Percebam, a gente tem dois números pares. Os dois números podemos dividir por 2. Então a gente poderia simplificar dessa forma. Por que simplificar? Para chegar na forma irredutível. Então a gente pode dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então 4 dividido por 2, e o 10 também vai ter que dividir por 2. Para manter essas frações sendo equivalentes, aulas sobre frações. A gente vai ter essa aula também no canal. Beleza? Eu comecei um canal do zero, mas você vai ter um conteúdo aqui, ó, top, de qualidade, e o tempo para nós das aulas não será um problema. 4 dividido por 2 é igual a 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Essa fração aqui está na forma irredutível. Por quê? Não tem como dividir o número 2 por 2 e dividir também o 5 por 2. Porque tem que ser os dois números ao mesmo tempo divisíveis por 2. Fechou, pessoal? Espero que você tenha entendido. Só vou te trazer uma outra ideia aqui, ó. Por exemplo, 10 sobre 15. Não dá para dividir os dois números por 2. Nem por 3. Mas se vocês pensarem bem, dá para dividir por 5, olha só. Por 5. A questão é que tem que dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo valor. 10 por 5 é 2, 15 por 5 é 3, 2/3. Aqui foi só um exemplo de como simplificar uma fração, mas nós teremos aulas falando apenas sobre isso. Show de bola? Vamos agora então para a última questão da aula de hoje. Ainda bem que é a última, porque eu estou precisando de água já. Vamos lá. A amplitude é a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas. No caso, amplitude térmica. Tranquilo? Amplitude térmica. Beleza. Em determinada cidade de Santa Catarina, ali, sigla SC, era previsto... Eu vou voltar aqui. Era previsto uma máxima de quantos graus? 4 graus Celsius. E uma mínima de, olha só, mínima de menos 1 grau Celsius. E a pergunta é, a amplitude térmica nesse dia foi de quanto? Então, pessoal, a gente já viu que amplitude é diferença. Deixa eu arrumar isso aqui. Amplitude é diferença entre a temperatura máxima e a mínima. Então a gente vai ter diferença. Sempre que a gente fala em diferença, é conta de quê? De menos. Então é a máxima menos a mínima, certo? É assim, mínima. É assim que a gente vai calcular qual é a amplitude. Agora vai lá comigo. Nós temos que a máxima é 4 graus Celsius e a mínima é menos 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Qual que é a máxima? Olha só. Vou colocar entre parênteses também e vou te explicar uma coisa. Nós temos 4 graus Celsius menos a mínima. Qual que é a mínima? Menos 1 grau Celsius. Entenderam por que eu coloquei entre parênteses? Porque senão pode acabar confundindo vocês, pessoal. Porque vai acontecer de algum aluno botar isso aqui, ó, 4 graus menos 1 grau Celsius. Isso aqui está completamente errado. Ó, essa ideia está equivocada. Por quê? Nós temos menos a mínima. E qual que é a mínima? Menos 1. Então a gente tem menos o menos 1 grau Celsius. Show? Já vou te explicar um outro exemplo que vai... para você entender essa diferença. Então, olha só. A máxima e a mínima. Então, a gente tem 4 menos o menos 1. A gente tem aqui que menos com menos fica menos. Então, a gente vai ter 4 graus Celsius mais 1 grau Celsius. 4 mais 1 é 5. Resposta, então, 5 graus Celsius. Letra D. Beleza? Você ficou com dúvida? Eu vou te explicar agora. Vou criar uma outra situação aqui com a caneta verde. Vamos dizer que a máxima, ó, máxima e mínima. A máxima fosse 7 graus Celsius e a mínima fosse 1 grau Celsius. Eu faria o quê? 7 menos 1 grau Celsius, correto? 7 menos 1 é igual a 6 graus Celsius. Essa seria a amplitude. Agora, se eu dissesse que a mínima
Agora eu vou criar um outro exemplo. Mesma coisa. A máxima e a mínima. 7 graus Celsius e menos 1 grau Celsius. Se você fizer 7 menos 1, vai dar 6 de novo. E tá bem diferente, não vai fazer sentido ser 6. Então seria 7 graus Celsius menos o menos 1 grau Celsius. Que daí ficaria 7 graus Celsius mais 1 grau Celsius, que é igual a 8 graus Celsius. Deixa eu arrumar aqui para vocês. 8 graus Celsius, beleza? Agora vamos lá, vou te mostrar de uma outra forma para você que talvez não entendeu nada até agora. Agora eu vou pegar a caneta azul, vou fazer aqui uma reta numérica. Com essa reta tenho certeza que vai facilitar o seu entendimento. A gente tem o zero. À direita dos zeros positivos, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para a esquerda, eu vou colocar aqui os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para a esquerda a gente tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. É só para entender a ideia, tá, pessoal? Então, vamos lá, então. Agora eu vou colocar as informações. Na primeira questão, nós tínhamos uma máxima de 4 graus Celsius, então positivo. E uma mínima de menos 1 grau Celsius. Quando a gente fala em amplitude, a gente quer saber a diferença. Então, na primeira questão, nós queríamos saber a diferença. Deixa eu ver se não está cortando aqui de novo. Está cortando, vou ter que tirar minha tela aqui. Fechou. A gente quer saber, então, a diferença do menos 1 até o 4. Conta comigo, do menos 1 até o 4. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que a amplitude é 5 graus Celsius, beleza? Agora nos exemplos que eu criei aqui para vocês. Vou marcar de outra cor aqui também de marca-texto. Aí a gente pegou o 7 e o 1, olha só. O 1 e o 7. Qual que é a diferença do 1 até o 7? Olha só. Do 1 até o 7, a diferença é de 6 graus Celsius. Pode contar um por um ali para você ver. 6 graus Celsius. Aqui em cima era de 5. E agora quando pergunta a diferença entre os 7 graus e o menos 1. Olha só. Menos 1. Marquei aqui em cima de novo. E os 7 graus. Para vocês marcarem essa diferença, olha o que vai acontecer. Do menos 1 até o 7. Se vocês contarem, vocês vão perceber que é 8 graus Celsius. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a ideia que eu trouxe agora. Olha só, observe bem. Por meio dessa reta numérica, entendido por que fica 4 graus Celsius menos o menos 1 grau Celsius. Eu tentei explicar bem detalhadamente para que você, a pessoa que tenha muita dificuldade nisso, consiga entender também. Beleza? Eu estou considerando que você não tem o conhecimento prévio. Deixa eu arrumar aqui. Estou considerando que você não tem o conhecimento prévio para entender essas questões aqui. Então eu estou tentando explicar bem detalhadamente, bem passo a passo. Se você gostou, deixa o like, comente e compartilhe. Fechou, galera? Muito obrigado para todos que ficaram até aqui. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Não esqueça, né? Matemática, a matéria mais top de todas. E bebam água, porque agora eu vou lá beber a minha. Falou, fui. Até a próxima.